Olá, tudo bem? Hoje, né? Bom dia, mais uma aula. E hoje a nossa área de conhecimento é ciências, certo? Em ciências, nós vamos conhecer, aprender, reaprender algumas, né, itens de bastante importância para o nosso dia a dia, né? Sobre a natureza, sobre o meio ambiente que nós vivemos, que é a biodiversidade. Então, eu vou colocar os slides para vocês vão observar e eu vou explicar um pouco sobre o nosso tema da aula de hoje. Biodiversidade, que é a biodiversidade, né? No nosso planeta, nós aprendemos que apresenta uma enorme biodiversidade. Além de muitas aves, conta com um número imenso de outras espécies de animais, sendo que é um dos países com maior variedade de espécies do planeta. A biodiversidade tem uma variedade muito grande de espécies de plantas, animais, fungos, micro-organismos, enfim, de todos esses seres vivos existentes em um determinado lugar, ou, né, no nosso planeta, como presente em toda a natureza. Vemos aí os ecossistemas brasileiros, tema amazônica, Mata dos Cocais, Caatinga, Cerrado, Pantanal, entre outros. A floresta amazônica é onde ocupa boa parte do estado da Amazonas e é uma das maiores florestas equatoriais do mundo, certo? Ela ocupa cerca de 42% do território nacional, certo? E alguns representantes típicos do bioma são o tucano de peito branco, o galo da serra, a sucuri e o jacaré-açu. Isso são alguns exemplos, certo? Mas também os animais predominantes na Amazônia são as araras e os tucanos. O Pantanal, ele se localiza em 3 países da América do Sul. Sua extensão territorial é de aproximadamente 250 mil quilômetros. Os animais predominantes no Pantanal é a capivara e o jacaré. O clima também do Pantanal é bastante quente e úmido, só que no inverno é um clima frio e seco. A vegetação presente é o angico e o impê. Também um detalhe bastante importante é que o Pantanal é um ecossistema mais rico do Brasil, certo? Agora, a caatinga. A caatinga, ela é originária do Tupi-Guarani, que significa mata branca, e é o ecossistema mais ameaçado do mundo. Os animais predominantes são os calangos, os veados e os caatingueiros. A sua vegetação predominante é a macambira e o macambira juazeiro, certo? Cujo domínio ocupa cerca de 9,92% do território nacional. A caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. A fauna é representada por répteis, roedores, arara azul, asa branca e cutia, e entre outros. Agora vamos ver os problemas ambientais e citar alguns problemas ambientais encontrados. Quando falamos nos problemas ambientais, estamos falando das agressões realizadas pelo homem no meio ambiente. E essas agressões são de ordem políticas, econômicas e culturais. Observe as imagens. Então, aqui nós temos a poluição através da fumaça,
Depois vem as queimadas, o desmatamento e a poluição com o lixo dos rios, certo? Todos esses tipos de poluição, ela envolve a política, a economia e o principal, né? A sociedade. O grande dilema da sociedade moderna é conciliar esse desenvolvimento tecnológico e a carência cada vez maior desses recursos naturais. Que diante disso leva ao quê? Os impactos ambientais. O que causa os problemas ambientais são os impactos. O que os impactos são? São ações negativas geradas no meio ambiente. E essas ações provocam o quê? A degradação ambiental do solo, da água e da vegetação. Certo? Então, o Dalai Lama deixa uma reflexão bem sucinta sobre os impactos ambientais que é causado por quem? Pelo homem. Nada me surpreende mais do que o homem. Ele acaba com a saúde para conseguir dinheiro. Depois gasta todo o seu dinheiro para recuperar a saúde. Vive como se nunca fosse morrer e morre sem ter vivido. Ou seja, ele trabalha, adoece por trabalhar tanto. O dinheiro que ganhou com o trabalho vai gastar para recuperar a sua saúde. Nem vai ter saúde e nem vai ter dinheiro, né? O desmatamento florestal, desmatamento da Amazônia, é um dos mais graves problemas ambientais da atualidade, além de devastar as florestas e os recursos naturais. Isso é porque compromete o equilíbrio do planeta. E tem, né, consequências, que é o quê? O desmatamento. O desmatamento é a destruição da biodiversidade, levando à extinção de muitas espécies. Outro ponto, né, dos impactos ambientais é o efeito estufa, que está relacionado ao aquecimento global, né, que leva às previsões assustadoras, como o desaparecimento das cidades litorâneas. Devido a esse derretimento dos polos e das montanhas, consequentemente, a elevação do nível dos oceanos. Como acontece o efeito estufa? Está associado em 3 letras, A, B e C. A letra A, a radiação solar atravessa a atmosfera. E a maior parte dessa radiação é absorvida pela superfície terrestre e aquece. Já a letra B, a radiação vem para a superfície, para a atmosfera e volta, né? Ela é refletida. Uma parte da radiação solar é refletida para outro espaço. O item C, ela vai, volta e volta de novo. Então, a radiação infravermelha é refletida pela superfície, mas não consegue deixar a atmosfera. Ela é refletida novamente em direção à Terra. E, de novo, é absorvida pela camada de gases que é envolvida a atmosfera. Então, isso aqui é todo o processo do efeito estufa. A destruição, né, da camada ozônio. O que acontece? A camada de ozônio, ela impede que os raios ultravioleta cheguem diretamente até nós. Os raios solares é extremamente necessário, ele é extremamente necessário para a manutenção da vida no planeta. Já a camada de ozônio, ela impede que esses raios ultravioleta consigam chegar diretamente até nós, sem que a camada, os raios UV, que são ultravioleta, podem causar queimaduras, fotoalergia, envelhecimento e outras doenças. Portanto, a camada de ozônio ela funciona como um filtro que regula o quê? Os raios solares. Certo? Então, aqui na imagem tem a camada de ozônio é vital para a vida na Terra, pois absorve grande parte da radiação ultravioleta. Certo? Então, aqui tem os raios ultravioleta até chegar no globo terrestre, a camada de ozônio,
alta atmosfera e a baixa atmosfera. A destruição da camada de ozônio é provocada pelo CFC, que ocasiona um buraco na camada de ozônio, que é o maior próximo aos polos. E qual é a solução? Substituir o CFC por outros gases que não provoquem danos ambientais. Agora nós vamos ver dentro do ecossistema, passamos por todo, a questão dos ecossistemas, quais são a destruição da camada de ozônio. Agora nós vamos falar um pouco sobre também a inversão térmica. O que é isso? É um fenômeno meteorológico típico das grandes cidades devido aos altos índices de poluição atmosférica. Esse fenômeno acontece todo ano, sendo que é menos comum no inverno. Quando o ar é frio, é mais pesado do que o ar quente. Então, aqui, como ocorre, No fluxo normal é para ser assim, o ar mais frio, o ar frio e o ar quente. A inversão térmica acontece o quê? O ar frio, o ar quente e o ar frio, certo? Então, é uma inversão. O ar que era para ser quente aqui, ele ficou aonde? No meio. E esse que era para ser quente ficou sendo frio, certo? É bem importante lembrar que o meio ambiente é tudo que nos cerca, tá? A água, o ar, o solo, a flora, a fauna, o homem, certo? Então, agora nós vamos relembrar um pouco sobre reciclagem. A reciclagem, qual a importância da reciclagem? A reciclagem é um conjunto de procedimentos que tem a finalidade de reaproveitar, de reutilizar. E dentro da reciclagem, nós temos os verbos, reciclar, recuperar, reduzir, reutilizar e repensar. Esses são os verbos de ordem para mantermos o bem-estar do nosso planeta e preservar o nosso meio ambiente. Só que também tem os 5 R's da sustentabilidade, que é o reduzir, o repensar, o reutilizar, o reciclar e o reeducar. Também temos, precisamos de mais do que 3 R's, Então, os 3 R's são reduzir, reutilizar e reciclar. Se colocarmos em prática no nosso dia a dia o reduzir, o reutilizar e o reciclar, nós estamos ajudando a diminuir o lixo no nosso planeta. E o que é cada um deles? O reduzir é quando diminui o lixo produzido, diminui o desperdício, consumir só o que é necessário. Já o reutilizar, ele dá nova utilidade aos materiais usados, considerando, os que são considerados sem função. O reciclar é fabricar novos produtos, utilizando-se como matéria-prima um produto usado que seria desconsiderado lixo. Então, essas 3 palavrinhas, os 3 R's, são muito importantes para o nosso dia a dia. Se colocarmos em prática, vamos conseguir melhorar muito o ambiente que nós vivemos. Agora, é reciclável? Vamos conhecer um pouco do que é reciclável. Tampas, potes, garrafas, recipientes de limpeza de brinquedos e baldes, garrafas, potes, copos, frascos de remédio, jornais, revistas, caixas, rascunhos escritos e papelões. As latas de refrigerante, de óleo e sardinha também são recicláveis. Agora, o que não é reciclável? Tomada, cabo de panela, espuma, acrílico, embalagem metalizadas. Espelhos, louças, cerâmicas, óculos e porcelana também não são. Além dos adesivos, etiquetas, fita crepe, papel carbono, fotografia, os papéis engordurados, papéis toalhas e higiênicos também não são recicláveis, como os clipes, grampos, esponjas de aço, latas de tinta e pilhas e baterias também não são recicláveis, certo? Agora nós temos alguns objetos,
acessórios do nosso dia a dia que nós utilizamos, que quando jogamos fora, o tempo de decomposição deles é bastante tempo para se decompor. O papel, de 3 a 6 meses. O pano, de 6 meses a 1 ano. O filtro de cigarro e o chiclete, 5 anos cada. A madeira pintada, 13 anos. Então, é muito material do nosso dia a dia que fazemos os descartes errados. Descartamos errado e eles passam muito tempo para se decompor. O nylon, mais de 30 anos. Garrafa PET, que são os plásticos, mais de 100 anos. O metal também é mais de 100 anos. A borracha, o pneu, é tempo indeterminado. E o vidro, 1 milhão de anos. Certo? Então, eu deixo uma reflexão para vocês. Reflita sobre isso. Lixo? Não. Reciclar? Sim. Abraça essa ideia. Então, juntos podemos fazer a diferença. Basta querermos e consertarmos pequenos erros do nosso dia a dia sobre como descartar o lixo. Bom? Então, façam a atividade, certo? Releia os textos que tem no nosso livro de ciências. Até a próxima aula.